eu acho que você tem que ter a sua posição. É isso que eu torço para a política no nosso país. É que a gente tenha posições, e posições corretas e honradas, para a gente ter uma política limpa. Muito, demais. O machismo paira em tudo quanto é lugar. O machismo é uma coisa incrível. Eu tenho cada debate lá na Câmara que eu tenho que colocar a pessoa no lugar dele. Tenho que dizer, rapaz, você é pouco homem ainda. Eu tive que dizer um dia desse que a única coisa que eu podia fazer por ele era enquadrar ele na delegacia da mulher. Só isso. Não podia discutir, não podia dizer mais, me degladiar. Mas tem muita falta de respeito. As mulheres, eu vou falar das mulheres, a maioria das mulheres são as eleitores. Porque nós somos maioria em tudo. Mas as mulheres estão votando em quem? As mulheres estão votando no homem. Então as mulheres também não estão ainda se posicionando com relação a elas mesmas. Então a Câmara de Vereadores poderia ter umas 8 mulheres, 10, mas não tem. Primeiro são tímidas, têm medo, que o medo paira mais na mulher do que no homem. Elas têm medo, têm famílias, têm proibições, então elas não participam. Eu fui participar quando me divorciei. Imagina, eu te contei aqui. Enquanto eu estava com o marido, ele não permitiu. Então o machismo continua, a discriminação por ser divorciada, a discriminação por não estar com uma pessoa do lado, a falta de respeito, tudo isso a gente enfrenta. Eu aprendi a ter uma identidade política. Tudo na vida da gente tem que ter identidade, um direcionamento. Eu não aprendi na política vender uma dificuldade para lucrar a facilidade. Então, eu não gosto de meia boca. Ou você bate o martelo em uma coisa, ou você não bate. Se você te direcionar a fazer uma coisa, a dar uma palavra, esse é o meu lema político, também na minha vida pessoal, também que eu procuro colocar. Ninguém é perfeito, todo mundo falha, Eu tenho minhas falhas. Mas dentro desse patamar de seriedade política, até na conversa com colegas, eu procuro ser assim. O que foi que aconteceu? Formou-se uma chapa anterior, que ia bater chapa com o Rony. Rony disse, não, eu sou um candidato nato dali, ele já era o presidente, vou me recandidatar e tal. Ele era o candidato. Mas isso poderia ter outra chapa para concorrer com ele, ou uma ou duas. Mas formou uma chapa, o candidato era Roberto Torinho, ele foi ao prefeito, e o prefeito, assim, segundo ele, não se envolveu, deixou tocar. Eu participei de 2 reuniões junto com Roberto Torinho, e nessas reuniões tinham 9 pessoas com ele, incluindo ele. Se tinham 9, só faltava 2 vereadores para ele ganhar a eleição de Rony. Porque são 21, ele teria 11, Rony ficaria com 10. Se tinham 9 lá, vereadores, tinham 9 dizendo assim, Roberto Torinho, eu não quero Rony para presidente. Nem mesmo não falando, e tinham muitos que falavam mal de Rony, mal mesmo, tocava o pau. Então, eles estavam lá com vontade que fosse outro. Olha quando a gente sabe escolher como Então, esse direcionamento eu tive com relação a Torinho. Eu disse, olha, Roberto, eu quero você. Eu queria que não fosse Rony. Não vou mentir. A minha vontade é que não fosse. Primeiro, porque ele já foi. Segundo, porque Roberto Torinho é um cara que já vai agora para o 7º mandato. Uma cabeça incrível, Uma pessoa incrível. Então, eu sei que ele, não desfazendo no mandato do outro, porque eu não sei, não participei, não fiz parte da mesa, eu não sei. Mas na minha cabeça tem alguns pontos que eu achei que poderia mudar com ele e que deveria mudar. Então, direcionei, olha, eu estou aqui te olhando, a minha vontade, no meu olhar, na minha cabeça, sentada aqui contigo, eu já estou dizendo que eu sou você. Tá bom. Recuou, muitos recuaram e ficaram, alguns me procuraram, e a Eremita
Aí eu disse para eles, vou continuar com minha posição. Não, mas Torinho vai terminar desistindo. Se ele desistir, é um problema dele. Eu vou procurar estar com minha opinião, com o que eu queria estar para a Câmara. Então, eu fiquei com a minha posição. A minha posição foi essa, olhando no olhar de Torinho e na minha vontade que tivesse a mudança. Bem, Torinho me disse, Eremita, fique à vontade. Se você tiver o desejo de votar, eu recuei, porque todos já debandaram para lá, a gente não tem condição de formar uma chapa. No dia não houve condição, ninguém se manifestou. Eu permaneci, Torinho, eu vou permanecer com a minha posição. Quando começou a votação, o presidente fez uma chamada, se teria outra chapa, não, beleza. Então aqui está a chapa. Quem votar a favor, vai votar um sim. Quem votar contra, vai assinalar no não. Então nós não tivemos o controle do painel, porque seria no painel. Sim e não é abstenção. Eu ia até me abster com o Torinho. Só que eu não via na chapa, e eu gosto de colocar como realmente eu ia colocar lá. Se tivesse abstenção, mas seria um não, do mesmo jeito. É sutil. A abstenção é um não sutil. Eu vejo assim. Então eu gosto mais do verdadeiro. Eu fui lá, peguei a chapa e disse um não. E eu vou te contar aqui o que aconteceu no governo de Tarcísio. Aproveitar, no governo de Tarcísio, no governo de Zé Ronaldo, no segundo mandato de Zé Ronaldo, ele disse, chamou todo mundo e disse, meu candidato a prefeito é Tarcísio Pimenta. Tá. Tarcísio Pimenta ganhou, eu fiquei com Tarcísio. Tarcísio não foi um prefeito para a sociedade feirense, né? Que as pessoas gostaram. Tanto não gostaram que tiraram ele. Repetiram o Zé Ronaldo. As consequências a gente sabe, mas a gente não explica, né? Porque tem coisas que não cabem. Mas, assim, eu gostei da atuação de Tarcísio, do respeito que ele teve com a Câmara, do respeito que ele teve comigo, das minhas posições, quando eu era contrária, não tinha perseguição. Eu gostei de Tarcísio e estava satisfeita com o governo de Tarcísio. Quando ele me chamou e alguém me disse, Eremita, você pode perder seu mandato, porque estão todos os vereadores, foi fato, eu estou contando aqui porque foi fato em feira, todos os vereadores de bancada de Tarcísio, que dava sustentação a Tarcísio, fugiu, de dia era Tarcísio, de noite, campanha para José Ronaldo. Primeiro, para não perder os cargos, né? Segundo, porque acharam que era Zé Ronaldo que tinha que voltar. Eu fui chamada várias vezes, você vai perder sua eleição. Eu fui chamada para tirar o adesivo de Tarcísio, porque eu estava me queimando, entendeu? Tinha lugares que eu chegava, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, mas você está com esse candidato, com Tarcísio. Eu não gostei de Tarcísio, a gente quer Zé Ronaldo novamente. Eu sentia que o povo podia até não votar comigo por causa da minha posição, mas eu permaneci com essa linhagem. Um dia o ex-prefeito, o atual prefeito, Zé Ronaldo, me falou, você pode perder sua eleição. Eu falei para ele, mas eu vou perder com dignidade. E eu perguntei a ele, quando eu fui para Tarcísio, nós fomos sós, todos os vereadores, nós fomos com seu aval. Então, eu gostei de Tarcísio, ele me trata com respeito, eu vou continuar com ele, dando sustentação a ele, como eu venho dando a sustentação na Câmara. E ele disse, beleza, me respeitou também, saiu, continuei. Eu tive 4.730 votos. Eu fui a sexta mais votada na cidade. Mas eu sei que eu tive prejuízo na votação. Eu acho que posição é posição. Eu sou filha de um trabalhador de roça, mas ele me ensinou a ter posições na vida, em tudo. Então eu acho que é isso que vai deixar essa... Eu não me importei se eu ia perder o mandato com o Tarcísio. A mesma coisa agora na Câmara. Eu não compactuei em momento algum. Eu tenho uma opinião. Dilma é uma mulher que até hoje não se tem nada que fale contra a Dilma. Ela não tem ficha suja. Se você observar até hoje, né? Ela não tem nada. Mas Dilma, politicamente falando, ela era uma mulher de posições e pegaram ela pelas pedaladas. E eu fiz um discurso na Câmara dizendo o seguinte, bem, todos deveriam estar envolvidos em mudar o que está errado no Brasil. Porque a política está aí para isso. É a política que comanda, que tem o comando, né, de realizar essas coisas.
de mudar, de botar para frente. Nós ficamos à mercê deles, né? De quem está lá dirigindo, os gestores. Então, por que não todo mundo não diz, Dilma, vamos ver, né? Vamos. Então, a competição, a briga pelo poder vale mais, né? E aí dizer aos meus eleitores, ao povo de Feira de Santana, que continuem com essa expectativa da mudança da política, continue acreditando que nós devemos votar em políticos pelo que ele é, e não por dar alguma coisa, por ter que agradecer, de agradar alguém para votar. Esse é o meu maior sonho.